Natasha, agora eu vou passar a palavra para você. A Natasha Sandi, ela é gastropediatra, ela fez graduação na USP São Paulo, fez a residência em gastropediatria aqui com a gente e atualmente é fellow lá no serviço do Sick Kids em Toronto, né, ligada à Universidade de Toronto, e ela já está lá já há 2 anos, está indo para o 3º ano lá, né, Natasha? Do estágio lá do Fellow, e ela vai falar para a gente quais são as perspectivas, a preparação, os desafios. Agradeço muito, Natasha, a sua disponibilidade de poder estar aqui com a gente hoje nessa reunião. Em nome do departamento e dos nossos alunos, agradeço muito. Obrigada, doutora Ângela, pela introdução tão gentil. Eu que agradeço, tanto a senhora quanto a doutora Mariana, pela oportunidade, pelo espaço de falar. Como a doutora já falou, eu estou aqui indo para o 3º ano de um fellow clínico, né? E vou falar com vocês como que foi se preparar, o que eu achei do processo seletivo, como que está indo a coisa aqui, e dar um pouquinho, assim, da minha perspectiva. É lógico que nos dias de hoje não tem como não falar da epidemia atual, então, assim, longe de mim tentar explicar qualquer ciência relacionada à epidemia atual, ainda mais depois das aulas brilhantes que eu sei que já aconteceram aqui nessas reuniões de departamento, que algumas estive presencial, outras acabei assistindo no YouTube. Mas vamos lá, né? O que são os meus objetivos de contar para vocês hoje? Né? Por onde começar, né? Como realmente se preparar, quais são os principais pontos da questão do processo seletivo? E uma pergunta que as pessoas fazem bastante é se é possível migrar ou não. Não é a minha intenção migrar, então, assim, eu vou contar o que eu aprendi com os meus colegas, com pessoas que ficaram, e o que acaba aparecendo de oportunidade enquanto eu estou aqui. E também como está sendo a epidemia. Então, assim, do ponto de vista do aluno e do residente, que acho que acaba sendo o principal público de hoje, é informar, né, e sim ou não, vamos dizer assim, ajudar a preparar. E do ponto de vista educacional, eu acho que é sempre muito interessante conhecer diferentes instituições. Como a doutora já falou, eu fiz graduação na Universidade de São Paulo e vim para a residência de gastropediatria na Unicamp e achei essa experiência de trocar de instituição e, mais uma vez, agora trocar de novo, uma experiência muito positiva. Você aprende coisas sobre diferentes pontos de vista, né? Eu reconheço absolutamente o meu viés, né? Então, quando eu falo de clinical fellow no exterior, claro que o que eu sei, o que eu tenho de experiência é a minha experiência de estar no Canadá e especificamente em Toronto. Mas, como casal, vamos dizer assim, eu e meu marido, a gente acabou passando por mais do que um processo seletivo, porque foi o meu para gastropediatria, foi o dele, inicialmente para AVC infantil, ele fez um fellow de AVC infantil por 2 anos, e agora, por último, enquanto eu completo o meu fellow de 3 anos, ele vai iniciar agora um fellowship de AVC adulto, então ele também passou por esse, vamos dizer, 3º processo seletivo, né? Eu também sou muito interessada no tema de educação médica, de processos seletivos, e a outra questão que eu aprendi um pouquinho foi porque o meu atual supervisor na Universidade de Toronto, ele foi o chefe do processo seletivo quando eu participei pelo processo seletivo. Ele já não ocupa mais esse cargo, mas era ele que estava, vamos dizer assim, no processo, liderando o processo seletivo em 2016/2017, quando eu passei por isso. E eu acabei aproveitando essa chance para perguntar tudo que eu podia para ele, né? Então, vamos lá, por onde começar? Para algumas pessoas, só caso alguém não saiba, um Clinical Fellow, ele nada mais é do que uma subespecialização clínica, né? É meio que um nome gringo para o nosso R+, do Brasil. Então, eu tenho o residente, da mesma forma que a gente tem o residente no Brasil. A ideia de ter um nome diferente para o Fellow seria que o Fellow estaria numa posição, vamos dizer assim, intermediária entre um residente e um assistente, entendeu? Ele seria ter uma denominação separada, porque seria uma questão hierárquica ou de respeito. O Fellow tem autonomia para tomar algumas decisões, né, até um certo ponto,
por conta própria, então, quando o residente vem discutir o caso, então, se você se sente confortável, você pode tomar o papel de discutir com o residente, da mesma forma que um R+, no Brasil também acaba tendo um pouco dessa autonomia supervisionada. É diferente de um fellow de pesquisa, né? Um clinical fellow, ele é realmente aquela coisa mão na massa do R+, do Brasil. E existe uns clinical fellows que eles chamam de core, né, que é o que eu estou fazendo, por exemplo, de gastropediatria, e existe o clinical fellow da sub, que o que eles chamam de sub para a gente é mais do que uma sub, né, seria um tema avançado. Por exemplo, dentro da minha divisão, tem a sub de doença inflamatória intestinal, tem a sub de hepatologia e transplante hepático, tem a sub de intestino curto. Né? Todas as informações pertinentes a um programa de fellow hoje, você praticamente pode achar online. Então, é uma época que isso facilita muito. Então, se você colocar lá no Google, Clinical Fellowship, Universidade de Toronto, dentro da sua área específica, você vai achar. Inclusive, quem que você tem que contatar. Aqui, eles têm, além da figura de uma certa forma, também tem isso no Brasil, né? Tem o chefe de departamento, então tem o chefe de divisão, e tem o chefe dos fellows, vamos dizer assim, o Training Program Director. Essa pessoa, esse diretor do treinamento, ele vai estar sempre vinculado a uma administradora educacional. E essa administradora educacional é a pessoa que faz, basicamente, a imensa maioria do contato em relação ao processo seletivo, em relação a tirar dúvidas, e em relação a fazer os fellows do exterior chegarem no local. Os pré-requisitos vão estar todos online e variam de um programa para o outro. Então, por exemplo, alguns programas podem pedir que você faça uma prova de proficiência em inglês antes de entrar no processo seletivo, enquanto outros não vão pedir ou vão pedir só na hora de você se matricular. E o processo de inscrição e seleção também vai estar descrito em detalhes online. E até então, não parece que a epidemia teve quase qualquer influência sobre o processo seletivo. Eu digo quase porque uma questão que mudou claramente é a questão da entrevista. Antes eles estimulavam a entrevista em pessoa e atualmente as entrevistas estão sendo todas online, né? Todas, talvez via Skype, FaceTime, enfim, todas com alguma plataforma online. Então, aqui para dar um exemplo para vocês, né? Para dizer que realmente está lá. Então, Google, University of British Columbia, então em Vancouver, e o que tem de fellowship pediátrico lá. Então, você dá uma busca nisso, acha essa informação do departamento de pediatria e entra lá, tem uma lista de todas as subespecialidades que tem. Né? E aí, por exemplo, aqui eu escolhi só pelo exemplo UTI pediátrica, tem lá a fotinho do chefe da divisão e te direciona para o site que tem que fazer a inscrição. E aí, nesse site, o que você vai achar? Exatamente aquilo que eu falei para vocês antes. Então, a informação de quem é o diretor de treinamento e quem que é a administradora. E aí, já com as questões dos pré-requisitos, né? Fala sobre... Tem sempre uma diferença entre o aplicante canadense aqui versus o aplicante estrangeiro. E aí, aqui ele está dizendo claramente que o aplicante estrangeiro tem que provar proficiência em língua inglesa. E aí, outro exemplo também para não ficar só na pediatria, porque às vezes vai ter gente que não é pediatra, né? Então, coloquei aqui da Universidade de Toronto, como que a gente foi procurar, por exemplo, o fellow do meu marido, quando ele tinha que arrumar, vamos dizer, um segundo fellow para ficar aqui nesse nosso último ano. Então, University of Toronto Fellowship, e aí ele chega no site da Universidade de Toronto, tem informações sobre Clinical Fellow, tem informações sobre Fellow de pesquisa, e aí abre uma lista imensa de todos os Clinical Fellowships. E dentro, como eu falei, tem os gerais, mas tem os específicos. Ele queria AVC infantil, então tem 3 diferentes tipos de fellowship de AVC infantil. Ele achou o que ele queria, com o nome da supervisora e com o e-mail. Então, como eu falei para vocês, é tudo bem aberto.
e tá tudo lá online. Aqui eu procurei um exemplo da Austrália, procurei em gastro, é um pouquinho mais difícil de achar a informação da Austrália, mas eu conheço gente que foi e essa informação tá lá. E finalmente, os Estados Unidos, eles funcionam um pouquinho diferente. É, tem para pediatria especificamente, então aqui a gente está falando de pediatria, eles unificaram o processo dos fellowships nesse site que chama PMH Fellowship Application. E nesse site, uma boa parte, mas não todos os programas, meio que centralizaram o processo seletivo. Se existem alguns fellowships nos Estados Unidos que não, pediátricos, que não estão naquela lista, e aí vão ser vistos, né, a informação é pelo site que chama ERAS, né, que também é o site que vai estar vinculado ao processo de validação do diploma nos Estados Unidos. E aqui também, todos os fellowships de adulto, até onde eu sei, eles estão centralizados nessa plataforma, né? Mas o que é importante de mitos, assim, o que foram coisas que muitas pessoas me perguntam, ou que eu aprendi, assim, que logo não eram verdade. Primeiro de todos, acho que é a idade e o tempo de treinamento como fator limitante. Muitas pessoas têm uma ideia do tipo, não vou, porque eu sou formado há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e não é para mim, isso é coisa de gente jovem, entendeu? Isso é coisa de recém-formado. Absolutamente não. Então, eu tenho colegas aqui que têm filhos adolescentes, que já eram assistentes nos seus programas de origem há não sei quanto tempo. Tem gente que tira ano sabático para estar aqui. Então, assim, contanto que exista um claro objetivo de por que essa pessoa está procurando um treinamento adicional, eles vão aceitar sim, e pelo contrário, vai ser uma pessoa muito bem-vinda, porque é uma pessoa que já vem com experiência, que você não vai ter que ficar ensinando coisas básicas. E agora, por último, um colega da Índia, que ele veio para cá, e realmente eu já tinha uma pessoa assim internacionalmente conhecida, já muito respeitada, quis fazer uma sub de doença inflamatória intestinal, e ele veio aqui com esse propósito para 2 anos. A outra questão que me perguntam é da bolsa, né? Pensando que não tem bolsa para quem vem aplicante internacional. Então, tem sim bolsa, até porque se não tivesse, eu não estaria por aqui. É uma bolsa, vamos dizer assim, um pouco melhor que a bolsa que a gente está acostumada no Brasil em termos de custo de vida e etc. Então, dá para se virar com essa bolsa, dá para viver com essa bolsa, principalmente se você tiver 2 bolsas, por exemplo, dá para viver relativamente bem, né, como um casal. A outra coisa é a questão da validação do diploma. Então, no Canadá e na Austrália, não precisa ter diploma médico validado em nenhum lugar. O que você precisa para esses 2 países é provar que você é médico e provar que você preenche o pré-requisito que é necessário para aquele programa. Via de regra, nos Estados Unidos, você precisa sim ter o diploma validado. Já escutei algumas histórias de exceção, de alguém que acaba recebendo um convite específico para um programa, que às vezes consegue contornar isso com uma licença limitada, mas, como eu disse, seria uma exceção. A outra coisa, que foi uma coisa até bastante pessoal para mim, foi a questão das cartas de recomendação. Né? Então, a gente costuma escutar esse mantra de que as suas cartas de recomendação têm que vir do exterior, ou pelo menos eu tenho que ter uma carta do exterior, que a carta do exterior vale mais que a carta do Brasil, esse tipo de coisa, e que as cartas devem ser da sua área específica de atuação. Para mim é uma coisa que, primeiramente, faz meio que pouco sentido, né? Porque, por exemplo, eu fiz o processo seletivo, eu estava mais ou menos 6, 9 meses dentro da gastro da Unicamp. Os meus chefes, mesmo aqueles que eu tive mais contato, eles me conheciam um pouco, né? Em 6 a 9 meses dá para você ter um conhecimento da pessoa? Sim, dá, mas não é a mesma coisa do que alguém que te conhece há mais anos e que poderia te recomendar numa base de um conhecimento maior. Então, o que eu aprendi, o que eu conversei com o meu supervisor, que como eu falei, ele era chefiando o processo seletivo na época, eles querem uma carta do serviço onde você está. Né? Então, por exemplo, eu estava na Unicamp, eu precisava de uma carta da Unicamp, porque se você não manda essa carta,
pode parecer que tem algo problemático com a sua relação no local que você está. Então, ele falou assim que essa costuma ser um sinal de alerta, entendeu? Então, tem a carta, se você está vinculado a algum serviço, tem a carta do seu serviço. Ou se você esteve há pouco tempo vinculado a um serviço, também peça a carta vinda de lá. Em relação às... Eu usei, né, 3 cartas, porque era isso que o meu programa pedia, e eu usei uma carta de um patologista, então, assim, de alguém que não era da minha área. Por quê? Porque era uma pessoa que eu tive uma relação longa, né, de 10 anos, assim, foi faculdade de medicina adentro, depois residência, e que eu mantive contato, e uma pessoa que tinha uma projeção internacional, que eu sei que mesmo que as pessoas aqui não conhecessem ele como patologista, como alguém de fora, também, gente, é o mundo da tecnologia, dá para dar Google e descobrir quem é essa pessoa, e ele vinha com um título vinculado, por exemplo, no caso dele, ao Instituto Avançado de Pesquisa da USP, então, é uma coisa fácil de descobrir que essa pessoa realmente é alguém, vamos dizer assim, de confiança. E quando eu estava na residência de gastroped, eu fiz um observer fora, no Children's Hospital da Filadélfia, e lá eu era um observer, né, então não estava mão na massa nenhuma, só observando, e um assistente desse hospital me ofereceu uma carta de recomendação. Isso me gerou muita dúvida, muita angústia interna, porque eu pensei assim, ai, não, é uma pessoa que eles conhecem, é uma pessoa que entendeu, vai passar uma credibilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei assim, o que alguém que me viu observar num serviço tem de positivo para dizer de mim, sabe? Vai dizer o quê? Que eu cheguei na hora, que eu observei com atenção, que a minha... que eu, às vezes, fiz algum comentário perpicaz, parece uma carta de recomendação, sinceramente, muito fraca. Então, apesar de ter sido, assim, vamos dizer, uma oferta atraente, né, pensando, nossa, é alguém de um serviço grande, é alguém dos Estados Unidos, é alguém da minha área, eu acabei não usando essa carta de recomendação. Então, eu fui com as 3 cartas da patologia, eu pedi uma carta de recomendação de uma profissional da área no Brasil, que não era vinculada à Unicamp, mas que me conhecia antes da USP e que eu sabia que conhecia algumas pessoas no exterior, né, uma pessoa já com uma projeção internacional, e pedi a carta do meu serviço, a carta da Unicamp. Então, foram essas 3 que eu mandei. Então, caçando esse mito de que precisa ser exterior e precisa ser da área. A outra questão é o contato prévio no serviço. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que precisa vir para aquele serviço, ou fazer um observer, ou precisa conhecer alguém dentro do serviço para ter uma chance melhor de entrar. Então, eu não fiz observer aqui antes de vir, e eu realmente também não conhecia ninguém. Para não dizer que não tinha nenhum contato, uma das assistentes da Unicamp também conhecia uma das assistentes daqui, mas aquela coisa, assim, um pouco mais superficial, né? Nada que assim, garantiu uma via de fato ou uma via diferente. E o que são mitos relativos? De que existe / não existe proteccionismo. Então, assim, essa questão do proteccionismo, quando a gente fala de instituições, é sempre uma coisa muito delicada, né? Eu acho que é um pouco de inocência a gente achar que um serviço acaba não protegendo o seu bom residente. Porque, primeiro, que se você tem alguém que treinou naquele local, né, e que provou que faz um bom serviço e que está lá, dentro de um processo seletivo, onde não tem provas, né, porque, como até agora eu falei para vocês de carta de recomendação, avaliação de currículo, então não tem prova, né, você vai escolher as pessoas que vão entrar no programa baseado em méritos, e essa pessoa que está lá dentro, ela já provou ter mérito, então, sim, existe algum protecionismo institucional para o bom residente também, porque se o residente não foi um bom residente ao longo dos anos, essa coisa vai acabar funcionando contra ele, não a favor. A outra questão é que, como aqui tem muitos fellows estrangeiros, né, eu diria que mais da metade dos fellows são estrangeiros, às vezes tem alguma questão relacionada ao financiamento dos fellows. Então, o governo do Canadá facilita o financiamento dos fellows canadenses. Então, isso, quer ou não, para um
diretor do programa, que está tendo que fazer decisões, que tem um número limitado de bolsas, às vezes isso vai pesar dentro da decisão e dentro do orçamento dele. O outro mito é que precisa ter feito muita pesquisa, né? Então, as pessoas sempre, às vezes, têm essa preocupação de que o currículo de pesquisa deles não é forte e que no exterior acaba tendo muito essa demanda. É verdade, sim, que aqui eles acabam tendo mais publicações, também tem a ver com como funciona, né, a faculdade de medicina deles, então eles fazem os 4 anos de pré-med e depois os 4 anos de med, e durante os 4 anos de pré-med deles, eles já têm o costume de fazer alguma pesquisa, faz parte da grade curricular deles, e às vezes eles já vêm com alguma publicação. Quando eu apliquei em 2016/2017, eu não tinha nenhuma publicação na minha área, né? Hoje eu até já tenho, então se alguém for procurar, vai achar, mas quando eu apliquei, eu não tinha. Eu tinha feito pesquisa antes dentro da área de cirurgia e urologia, e era isso que eu tinha. O que eu fiz, que acho que foi uma decisão acertada, como tem uma janela de 6 meses para se inscrever, vamos dizer assim, eu manifestei o meu interesse antes, mas eu esperei passar o Congresso Mundial que estava acontecendo naquele ano. Foi depois que eu tive o aceite dos trabalhos no Congresso Mundial que eu mandei o meu currículo, porque aí já era alguma coisa de pesquisa dentro da minha área. E a última coisa é que já existe uma preocupação se a epidemia atual atrapalha a aceitação dos candidatos internacionais. Eu não consigo dizer com propriedade, acho que ainda é cedo, mas tudo que eu vi até agora é que eu não acredito que isso vai ser verdade. Todos os candidatos, na verdade, todos os fellows que vieram agora e começaram em julho, né, porque o ano acadêmico aqui começa em julho, eles eram todos do exterior no nosso programa. Dessa vez, os 14 fellows que vieram eram todos estrangeiros. Não teve qualquer interferência no processo deles virem. E até onde eu sei, a gente continua com o processo seletivo, né, que está acontecendo agora para daqui 1 ano e meio, também olhando em aplicantes internacionais. Eles são muito corretos com isso. Eu não sei se chegou a conhecimento geral, mas em 2018 teve uma crise diplomática entre o Canadá e a Arábia Saudita. Foi uma crise bem grande aqui, né? Foi muita notícia. E muitos dos estrangeiros aqui são da Arábia Saudita, e teve até uma questão se o governo ia pedir ou não a volta desses médicos. Eles chegaram a parar de trabalhar, tamanho foi a crise diplomática por ordem do governo de lá, e depois eles voltaram, e no ano seguinte, 2019, aceitação normal dos fellows da Arábia Saudita, sem qualquer interferência no processo. Então, seguindo, falando um pouquinho dos preparativos, né? Então, assim, algumas recomendações que eu daria. Entrem no site dos programas, aprendam sobre os programas e definam aonde vocês querem aplicar. E, às vezes, um programa vai ser muito diferente do outro. Então, a questão da pesquisa também tem muito a ver com o tipo de instituição que você está tentando, né? Porque algumas instituições, elas vão ser mais voltadas para formar um médico, uma generalista, enquanto outras vão ter um foco claro em academia, em pesquisa. Checar e cumprir os pré-requisitos, né? Lembrando que eu mostrei que alguns podem pedir a prova em inglês, e ter na mente que, infelizmente, pode envolver alguns custos consideráveis. Eles podem pedir a verificação do seu diploma, que implica em pagar algumas taxas de tradução, e é uma taxa quase como se fosse de um serviço policial. Você paga para usar uma plataforma em que eles, vamos dizer, confirmam a veracidade do documento que você está apresentando. E como eu falei, ter contato prévio com o serviço sobre a forma de observership ou de conhecer alguém não é mandatório. E um outro ponto que eu diria que é importante é compreender exatamente quais são as diferenças no modelo de ensino. Principalmente porque isso pode dizer para você que, às vezes, fazer o fellowship fora não é a melhor ideia dentro da sua área. O que eu dou de exemplo aqui, como fellow de gastroped aqui, a gente, por exemplo, não faz biópsia hepática, que foi uma coisa que eu aprendi a fazer na Unicamp. Os residentes de pediatria aqui, e os fellows da gastropediatria não fazem paracentese, que é um procedimento simples que
realmente faz parte do nosso treinamento. Esses procedimentos são todos feitos pela medicina intervencionista, aqui, pela radiologia intervencionista. Na UTI pediátrica, por exemplo, e na UTI neonatal, mais ou menos metade das intubações são feitas pelas, que eles chamam de respiratory therapies, né, como se fosse a fisiorrespiratória. Então, para quem às vezes pensa em vir para pegar uma supermão de fazer procedimento, nem sempre vai ser a melhor opção. E a outra coisa é que tem que ver se eles vão aceitar a sua inscrição em alguma especialidade específica, a depender de como foi feita a sua formação inicial no Brasil. Eles abrem exceções, né? Por exemplo, o meu marido, eu falei que fez fellow de AVC infantil. Aqui, a residência de neurologia pediátrica, ela é de acesso direto. Então, você termina a faculdade de medicina e faz residência de neurologia pediátrica. Então, a gente teve alguma dúvida se eles aceitariam o diploma dele, porque ele fez neuroadulto, depois ele fez uma subespecialização de neuropédia. E eles encrencaram um pouquinho, mas no fim eles acabaram aceitando. Coloquei esse slide porque algumas pessoas me perguntam dos USMLEs, dos STEPs, né? Então, a validação do diploma, como eu falei, no Canadá e na Austrália não é mandatória, e essas provas, elas são especificamente dos Estados Unidos, né? É um processo relativamente longo e caro, mas eu diria que ele é menos difícil do que as pessoas costumam pintar. Atualmente ele acontece, quer dizer, antes da epidemia ele acontecia na forma de, inicialmente, uma prova de cadeiras básicas, essa prova existe, continua normal, uma prova de conhecimento clínico, que é o 2 Clinical Knowledge, e uma prova prática. Essa prova prática, na luz da epidemia, está temporariamente suspensa e foi substituída por uma prova de proficiência em inglês. Essa questão da validação está cheia de incertezas e não dá para a gente tentar discutir isso, né, nem é o escopo da discussão de hoje. E lembrar que não são as provas de validação no Canadá, no Reino Unido, na Austrália. Cada um desses países tem o seu próprio colégio, o seu próprio processo seletivo. Então, para quem está querendo fazer essa validação do diploma, eu recomendo checar o site, porque está mudando todo dia, né? Aqui mesmo dá para ver que teve uma atualização há 2 dias atrás, então realmente precisa acompanhar. Como eu falei, não dá para entrar no mérito dessa discussão hoje. Em relação à entrevista e a seleção propriamente dita, que eu posso dizer para vocês que, assim, tem diferentes experiências dentro do mesmo serviço, né? A gente, como fellow, acabou depois conversando, né, com um com o outro, e, nossa, como é que foi a sua entrevista? Quem que foi um pouco mais assertivo? Como é que foi? E, assim, realmente uma variação de experiências muito importante. Dependendo do programa, vai ser 12, 18 ou até 24 meses antes. Então, nunca é cedo para começar esse processo, né? Claro que aqui eu estou falando de começo, mas acho que diante das incertezas atuais, provavelmente eles vão migrar para fazer essa seleção cada vez mais cedo. Então, se quem tem interesse, eu recomendo que já comece a olhar. Um ponto que eu aprendi aqui é que em alguns anos, a vaga que está descrita lá no site pode não necessariamente estar aberta para seleção. O que eu quero dizer por isso? Por exemplo, no nosso programa, a gente tem, como eu falei, uma vaga de reabilitação intestinal. Teoricamente, tem uma vaga todo ano. Porém, uma candidata que ia fazer 1 ano de transplante e depois, seguido de 1 ano de reabilitação intestinal, já estava aceita para o ano seguinte, né? Então, não necessariamente isso vai estar divulgado no site. Eles não vão dizer que não tem essa vaga lá. Se você estiver tentando se inscrever, eles vão ser bem abertos com isso e vão dizer, olha, para o ano tal, o candidato já foi definido. Mas é uma coisa para vocês terem em mente e às vezes realmente perguntar. Em relação à entrevista, o que eles querem ter certeza é que os seus objetivos batem com os objetivos do programa e que tanto você vai ser uma adição para o programa, quanto o programa vai adicionar para você e o programa vai adicionar para os seus objetivos de carreira. Então, conhecer qual é a proposta deles é fundamental. E como eu falei, está tudo online. Tem que checar. Acho que faz toda a diferença você chegar
sabendo, né, quais são as políticas e qual é o passado do programa e quais seriam os principais objetivos, o que eles esperam de alguém que entra. E antes poderia ser no Skype ou pessoalmente, atualmente apenas o Skype. E aí podem ter diferentes modelos, podem pedir para vocês conectarem com várias pessoas diferentes, e depois eles fazem uma reunião e definem, né, ou conversam a respeito das impressões, ou podem fazer em uma tacada só, que você converse com 4 ou 5 pessoas que estão conectadas ao mesmo tempo. Então, como eu falei, para me preparar para a minha entrevista, eu fui lá no site e li a missão do programa, sabia exatamente onde eu estava entrevistando, né? Então, quando você lê que existe um fellow de 3 anos, em que 1 ano clínico é seguido de 2 anos com foco em pesquisa, se eu chegasse aqui e falasse que o meu principal objetivo de vida era ganhar dinheiro no consultório particular, com certeza eu não teria sido aceita, né? Então, aqui eles estão dizendo que eles têm objetivos de formar líderes acadêmicos. Então, isso teria que estar no que eles chamam da minha carta de intenção, né? Então, essas dicas, elas estão lá. O que eles querem ouvir de vocês, na verdade, está escrito no site deles. E aqui eu li também um pouquinho sobre qual que era a posição dos fellows, né, que eles ocuparam, da onde vinham os fellows especificamente dentro da gastro, né, então vi que 97% estavam em centros acadêmicos. Então, como eu falei, se eu não chegasse lá dizendo que eu era uma pessoa com objetivos acadêmicos, eu realmente não teria chance nessa entrevista. E conhecendo um pouquinho do programa, também, como eu falei para vocês, para ver se vale a pena ou não, né? E aqui eu dou um exemplo que, sim, é um hospital grande, é um hospital de 300 leitos. Dentro da gastro, por exemplo, tem muitas visitas ambulatoriais, 600 pacientes admitidos, 550 pacientes admitidos por ano. Mas, por exemplo, o número de transplantes deles é 30 a 35. Então, talvez para alguém que queira fazer um transplante hepático da vida, né, que busca expertise nessa área, não é o melhor programa. A gente tem, no Brasil, programas que transplantam mais do que isso. Eu sei, de fato, que tanto a Universidade de São Paulo como a Escola de Transplante do Sírio-Libanês, do Menino Jesus, fazem cifras maiores do que essa. Então, não é porque é no exterior que necessariamente você vai acabar tendo um número maior ou mesmo uma qualidade maior de um programa específico. E lógico que com a epidemia atual, todos esses números caíram demais. A gente não parou de fazer o transplante, mas acabou ficando para um grupo mais selecionado ou para pacientes mais descompensados. O número de visitas ambulatoriais caiu demais, e migrou mais de 90% para as visitas ambulatoriais online, que aí, sinceramente, como estagiário, né, como fellow, acaba sendo um pouco menos proveitoso, na minha opinião. E chegando aqui, como que foi, né, como que foi a adaptação? Gente, é difícil, sabe? Não tem como dizer que não é. Então, você tem tudo para aprender sobre um sistema de saúde que é diferente. A língua estrangeira, por mais que eu já tivesse estudado, por mais que eu já tivesse passado um ano fora, ainda é uma coisa que pega. E eu diria que ainda hoje, às vezes, pega. Não tem muito como, né? A gente pensa na nossa língua. E são muitas siglas, então tem muitas especificidades e às vezes sutilezas da língua estrangeira que realmente são difíceis de aprender e difíceis de lidar. Em relação ao sistema de saúde, das coisas mais bestas que você pensa, por exemplo, quando eu estou fazendo uma prescrição aqui, tem um código específico, que seria, vamos dizer assim, um código SUS, para prescrição de alguns medicamentos específicos. Até eu aprender o que eram esses códigos, aonde eu encontrava, para quais medicamentos eu precisava colocar os códigos. Então, são todas coisas que vão adicionando pequenos desafios no seu dia a dia. Tem a questão cultural também, e climática, a cultura deles aqui é uma cultura muito mais indireta, né? A gente vem
uma cultura latina, em que a gente expressa mais emoção, em que também quando existe algum problema, a gente pode pontuar esse problema de uma forma um pouco mais categórica, enquanto que aqui é tudo muito cheio de sutilidades. Em relação ao clima, Toronto tem um clima um pouco extremo, né? É bastante frio e esse inverno dura bastante tempo e é uma coisa difícil de acostumar também, né? O inverno escurece às 4 da tarde e, eu não sei, dá um pouquinho de depressão, né? Sei lá, o dia acaba muito cedo. E quando eu falei também do sistema de funcionamento e como que é a questão do hospital, o que eu sinto daqui é um super apoio, vamos dizer assim. Tem muito especialista e os especialistas estão disponíveis 24 horas, 7 dias da semana. Então, por exemplo, a gente vem da USP, da Unicamp, onde, por mais que todas as especialidades sim estão disponíveis, e lógico que em casos extremos, se você precisa consultar uma especialidade de noite ou fora do horário comercial, todo mundo sabe que você pode ligar para os assistentes, que você pode falar com quem você precisar falar, mas essa não é a regra, né? Então, o assistente, por exemplo, que está no pronto-socorro da Unicamp, ele é um assistente muito mais preparado para lidar com coisas inerentes a algumas especialidades, no pronto-socorro, na UTI, na enfermaria, do que o assistente daqui, de pediatria daqui. Porque aqui, se chega uma HDA, antes de começar um inibidor de bomba endovenoso, liga para gastro, entendeu? Não interessa que horas é. E acaba funcionando muito assim. Então, a minha impressão geral é que aqui forma muito bem um subespecialista, né? Mas não um subespecialista, vamos dizer assim, bom de uma forma geral, dentro da sua subespecialidade. Muitos dos meus assistentes daqui, eles, embora sejam gastroenterologistas e patologistas de formação, alguns não fazem nem gastro geral, eles fazem só doença inflamatória intestinal, ou só pâncreas, e aí você acaba perdendo um pouco dessa expertise, dessa sutileza que a gente está acostumado a ter no Brasil. Por causa desse super apoio, por exemplo, eu não recomendaria que alguém fizesse um fellow de emergência aqui, se o seu objetivo é ser um excelente emergencista. Talvez se você queira fazer por causa de outras tecnologias, por exemplo, ultrassom point of care, coisas que são mais disponíveis, às vezes fora, tudo bem. Mas para formar um emergencista, por exemplo, de uma forma geral, não acho que seria o melhor lugar, porque, infelizmente, o que eu vejo dos emergencistas daqui é que, se tem algum problema, eles ligam para o especialista, mesmo que a questão seja um pouco mais geral dentro da subespecialidade. Em relação à epidemia atual, né, o que eu posso dizer é que, de certa forma, o sistema educacional, a pós-graduação, não facilitou quem desejasse se voluntariar, trabalhar nas áreas ou nos setores de Covid. Então, teve toda uma discussão de que se as pessoas poderiam ou não ir trabalhar, e, no fim, a conclusão foi que quem quisesse se voluntariar teria que se desligar do programa atual do Fellow para poder migrar para essa área. Então, acabou que quase ninguém que era Fellow estrangeiro fez isso. Na verdade, eu não conheço ninguém que tenha feito. Outras questões relacionadas ao Clinical Fellow. Não tem como pensar que eu vou ter alguma dificuldade, né, no retorno, porque a gente fica fora do mundo do Brasil. Tem uma questão de reinserção no mercado, que sim, é uma preocupação. A outra questão seria a realidade diferente da volta, né? Então, aqui eu estou num centro, num país que às vezes tem muitas medicações ou muitos recursos que eu sei que não vão estar disponíveis para mim na volta. Então, eu vou ter que me preparar para voltar para esse mundo e me adaptar nessa nova realidade, tentar fazer o melhor da melhor forma possível. E eu coloquei aqui em relação à migração. Então, assim, a resposta curta é sim, é possível migrar. Existem diferentes maneiras de fazer isso, né?
para quem deseja vir aqui e praticar de forma independente, ou seja, praticar medicina da forma que quiser, se quiser abrir um consultório particular ou uma private practice, aí precisa realmente fazer as provas de validação do diploma no Canadá. E, via de regra, refazer a residência. Por que eu falo via de regra? Aqui sempre tem exceção. Se acontecer de que eles precisam muito de um especialista num determinado lugar, aquele colégio específico daquela província, daquele estado, pode abrir um processo seletivo aceitando um médico, mesmo que não tenha revalidado o diploma, mesmo que não tenha refeito residência. É uma exceção da exceção, mas a gente escuta histórias de gente que conseguiram licença de prática independente. Então, prática independente seria o equivalente a ter um CRM no Brasil, né, e poder fazer o que bem entender do seu CRM. A outra possibilidade de migração para ter a licença médica aqui, que é o que a maioria dos assistentes no meu serviço tem, é a licença médica vinculada ao serviço que contrata. Então, dos meus 12 staffs, que eu acho que eu tenho, 3 ou 4 são canadenses e o resto são todos estrangeiros. Nenhum deles refez validação de diploma ou refez a residência aqui no Canadá. Então, todos eles tiveram seu treinamento e têm essa licença vinculada ao serviço que contrata, no caso, a Universidade de Toronto. A outra questão que eu chamo a atenção para vocês lerem, para quem quer, né, ler no site do programa, é que, às vezes, o fellow realizado aqui no Canadá pode ser licenciado ou reconhecido em outros países. Por exemplo, o meu fellow, especificamente, ele é reconhecido tanto na Austrália quanto nos Estados Unidos. E aí isso te dá outras possibilidades, né? Não só de migrar, por exemplo, para o Canadá, se esse fosse o meu interesse, mas de migrar para esses 2 países, reconhecendo esse meu treinamento aqui. Em relação à epidemia, não parece que teve grande interferência nesse aspecto da possibilidade de imigração. Os meus colegas que estavam em processo de terminar o ano letivo, né, porque aqui o ano letivo termina em junho, e serem contratados em outro lugar, migrantes, por exemplo, eu dei o exemplo desse colega da Índia que veio fazer doença inflamatória intestinal, ele foi contratado em London, aqui em Ontário, né, não London, Reino Unido, London, Ontário, e não teve qualquer revogação do contrato, nada, diante da epidemia. Pelo contrário, ele continuou, estavam pressionando ele para ir logo para lá. Então, ele começou o emprego dele normal em julho, e também sei de outros exemplos. Tem uma vaga de gastropediatra que é oferecida já há alguns anos, que a gente vê esse serviço especificamente está sempre mandando e-mail para a gente, tentando caçar alguém que queira ir para esse lugar, na montanha, no norte, no frio, e, de novo, no meio da epidemia, eles continuaram tentando recrutar alguém para trabalhar lá. Então, assim, precisa ter um pouquinho dessa sorte de que a sua especialidade seja necessária. Como eu falei que em relação ao fellowship, tem algumas facilidades do governo canadense para o financiamento dos fellows canadenses. Em relação à contratação, o governo também facilita a contratação do canadense. Então, a gente acaba, para quem quiser migrar, ou para quem quiser essa vaga de emprego, você precisa ter um pouco da sorte de não ter o candidato nacional tentando. E para não ficar apenas, né, no que eu vivi no meu mundinho, na minha experiência, eu diria para vocês que tem alguma literatura, tanto literatura médica, quanto outras fontes de informação, outras pessoas que vieram para cá ou que praticam medicina no exterior. Então, aqui são algumas das minhas recomendações. Esse blog MB no Canadá, Médicos Brasileiros no Canadá, é de uma assistente brasileira que está aqui também em Toronto, e que migrou oficialmente, refez as provas, ela explica tudo sobre provas, etc. No YouTube tem o Marcos Galasso, que é da Unicamp, inclusive ele é cirurgião torácico, e ele fez um fellow primeiro de pesquisa, e agora está fazendo um fellow clínico e doutorado aqui no Canadá. Esse Casal Nerd é um blog não médico, falando sobre questões culturais, climáticas, outras coisas.
No Facebook, para quem deseja fazer a validação do diploma americano, esse grupo do SML Brasil é uma excelente fonte de informações, tem muita gente trocando experiência lá. E para a Austrália, tem esses Médicos Austrália, que na verdade é um site comercial, mas de uma empresa que facilita a migração para a Austrália. E, como eu falei, tem, sim, literatura médica a respeito. O termo que eu recomendo procurar, para quem tenha curiosidade de ler, é o International Medical Graduates, o IMG, que é como eles falam aqui. E, como eu estou mostrando para vocês, tem até que relativamente bastante artigo. Não achei nada muito recente, achei as coisas meio de datas anteriores. E o que eu chamo a atenção, né, destaquei só 2 deles, é que, assim, aqui o IMG, o médico internacional, ele é visto como um profissional altamente qualificado. As pessoas, às vezes, também têm curiosidade de saber se existe preconceito, essa questão do estrangeiro, do sotaque. Eu posso dizer para vocês que meu inglês é longe de ser perfeito. Eu, principalmente, acho que porque eu falo rápido, acabo comendo, dando uma mastigada, e isso não tem qualquer interferência na minha relação médico-paciente, entendeu? Até porque, como eu falei para vocês, a imensa maioria dos meus assistentes são também estrangeiros. Mas a gente não pode ser inocente de achar que, como país, eles não têm uma meta de autossuficiência. Então, eles querem, sim, de certa forma, não precisar do médico estrangeiro. E aqui, em relação à migração, né, então, o estado de Ontário, a província de Ontário, né, no Canadá, porque eles chamam de província, né, o estado onde eu estou e onde fica Toronto, cerca de 25% dos médicos são internacionais. Isso deve ser porque também conta muito o interior, mas aqui em Toronto eu diria que mais da metade dos meus colegas são internacionais. E em relação à possibilidade de imigração, quando eles publicaram esse artigo em 2015, aproximadamente 6% dos médicos estrangeiros conseguiam a licença para depois ficar no país, né, como a gente falou do processo de imigração, enquanto que 7 anos antes isso eram 23%. Então, tem essa possibilidade, mas assim, o cerco tá fechando um pouco, né? E a outra questão é que, porque o acesso à escola de medicina, à faculdade de medicina é difícil aqui no Canadá, e o cidadão canadense também tem dificuldade, da mesma forma no Brasil, as vagas são poucas, é um curso concorrido, tem cidadãos canadenses buscando formação fora. Eu tenho uma co-fellow que fez medicina na Costa Rica e que depois eles voltam, e aí eles acabam entrando no pool dos IMGs, né, que eles chamam, mas com o benefício ou a vantagem de ser um cidadão canadense. E como não tem como não falar da epidemia, né, a gente estava até conversando um pouco informalmente antes da discussão começar, como que foi, como que está sendo aqui para mim, e, né, na minha perspectiva. Então, como país, acho que foi uma resposta relativamente organizada, né? As diretrizes foram claras, com diferenças regionais e com diferenças até de uma cidade para outra, mas, enfim, tudo muito bem estabelecido, sem uma confusão de o que seria a diretriz para o local onde você está. Como população, diferente do que muita gente pensa, que é um mar de rosas e que todo mundo é muito educado, não. Teve um comportamento bastante heterogêneo, também teve problema, também teve polícia multando gente na rua, também tem a questão de não adesão à máscara. Eu peguei um metrô 2 semanas antes da máscara se tornar obrigatória no metrô e 90% das pessoas não estavam usando máscara, e isso já era meados de maio. A outra coisa que aconteceu aqui, que eu acho que ajudou o país, de uma certa forma, foi as estações do ano e o clima. Não foi um inverno tão rigoroso quanto em anos anteriores, mas foi um inverno que durou para sempre. Então, enquanto o bicho estava pegando do coronavírus, março, abril, maio, ainda estava frio. E ainda estava nevando até maio. A última vez que nevou aqui foi 15 de maio. Então, fica mais fácil da população ficar em casa se o clima lá fora não está convidativo. Uma vez que o clima melhorou, foi aí que a gente viu a bagunça acontecer, foi aí que a gente viu todo mundo na rua. Os serviços de saúde
não tiveram condutas homogêneas. Então, dentro do meu serviço, muitas vezes a política de EPI era uma, enquanto que a gente faz interconsulta para a ANEEL, do outro lado da rua, no Hospital Mount Sinai, e lá as regras eram outras. Então, realmente não teve, às vezes, essa conversa direta ou essa uniformidade nos diferentes serviços. E houve, e ainda há, racionamento de equipamento de proteção individual. Acho que o que foi diferente do Brasil foi a ampla testagem ser disponível, né, e muito precoce. A organização aqui foi muito rápida para telemedicina e para teleaulas, até porque já existia um objetivo, tanto em nível institucional quanto em nível político, vamos dizer assim, de ampliar a realização de telemedicina. Então, como serviço, o SIC Kids queria migrar, acho que era até 30% de teleconsultas em 5 anos, acabou virando 90% em menos de uma semana, né? E aqui a gente já está em fase de reabertura. Não tem como dizer que não teve prejuízo ao ensino e ao aprendizado. Sim, o meu fellow absolutamente desacelerou de março para cá. E aqui, só para ilustrar, né, como eu falei, a questão do comportamento da população não é uma exclusividade do Brasil. Então, aqui foi 23 de maio, uma semana depois que esquentou. Isso é um parque da cidade de Toronto, completamente lotado, como a gente vê, nenhum distanciamento social sendo respeitado. E aqui os números que eu peguei 2 dias atrás, do site de Ontário, então são números muito menores, né, de total de casos, 37 mil, atualmente tinham 115 pacientes hospitalizados no estado, mas lembrando que a gente está falando de uma população, né, de 14 milhões de pessoas, que é menor do que a população da Grande São Paulo. E no hospital, lembrando a todos que eu estou no hospital pediátrico e não no hospital de adulto, como que está sendo isso? A máscara cirúrgica se tornou mandatória para circulação, né, a proteção, na verdade, para circulação de, vamos dizer assim, funcionários de saúde, né? Para os pais é obrigatório uma cobertura facial, que pode ser uma máscara, eles têm uma máscara mais genérica, vamos dizer assim, que é oferecida para os pais, ou pode ser a máscara de pano, desde que esteja coberto o rosto, mas não pode entrar no hospital sem a cobertura do rosto. Também é mandatório usar a proteção ocular se tiver contato com qualquer paciente, independente do diagnóstico. Essa proteção ocular, a gente tem aquelas máscaras que tem o facial shield incorporado, mas elas são um pouco mais restritas. E o que eles deram para a gente foi um óculos, né, o que eles chamam de goggles, que é aquele óculos que vai por cima, inclusive de um óculos de grau, se precisar, que é super difícil de usar, é horroroso, mas é isso que a gente tem que higienizar e continuar usando. A máscara cirúrgica é uma por dia, / por plantão. Você pode trocar se ela estiver visivelmente suja. E a N95 é restrita para os casos de indicação, ou se você vai ver um paciente que está no isolamento específico de aerossol, sendo que a gente está testando todo mundo que interna, mas mesmo enquanto está pendente o resultado do exame, se a suspeita não for, né, porque a gente testa só pela admissão, se a suspeita não for de COVID, não tem N95 para usar enquanto você espera o resultado desse paciente. A N95 fica só para o paciente que foi testado pela suspeita diagnóstica de COVID. Os casos suspeitos estão restritos a um andar, a uma unidade. E em relação aos funcionários de saúde, a gente teve que assinar um termo de compromisso, um código de conduta, que basicamente diz que a gente vai reportar qualquer sintoma que a gente tiver, e que você vai seguir por isso todo dia, fazer uma avaliação, né, uma autoavaliação todos os dias, e que se você tiver qualquer suspeita, você não vai entrar no hospital. Como eu falei, estamos testando todos os pacientes internados até agora. Isso foi revogado, acho que por uma semana, mas depois eles voltaram atrás. E a circulação no hospital com scrubs, né, com aquelas roupas internas, muita gente optou por isso, mas não é mandatório e não é uma recomendação. E teve um número interminável de reuniões para discutir políticas. Agora até que estão acalmada, mas no começo eram 1 ou 2 reuniões por semana, chegou a ficar
meio que insuportável. E, da mesma forma, teve notícia, né, teve sensacionalismo, então aqui foi uma notícia divulgada no final de abril, de que teve um surto dentro do hospital. Essa notícia veio, assim, relacionada a um paciente que testou positivo, que internou por outra causa, que não era suspeita de Covid, mas que aí o teste pegou e o paciente estava positivo, e depois disso, o cuidador desse paciente e o profissional de saúde que estava em contato mais direto também testaram positivos. E aí foi suficiente para sair nas notícias, ter o maior alarde de que estava tendo um surto de Covid no hospital, mas eram esses 3 casos, né? Um caso índice e 2 casos relacionados, sendo que a gente nem sabe, o cuidador pode ser que tenha sido a pessoa que transmitiu para a criança, enfim. Em relação ao ensino, foram mais ou menos 10 a 14 dias para migrar para a teleaula, né? Vamos dizer assim, uma semana meio que as reuniões que a gente tinha semanais, como essa reunião, já estavam programadas para ser online. 14 dias foi meio que para todas as reuniões satélites, porque tem diversas outras oportunidades de ensino, aí demorou um pouquinho mais para eles colocarem tudo isso online. O prejuízo ao aprendizado acho que é inevitável, então menos paciente, menos chance de ver paciente, menor número de procedimentos. Teve uma restrição de aonde o estagiário, o residente, o fellow poderia frequentar e em que número, por exemplo, um exemplo claro disso foi o centro cirúrgico. No primeiro momento, a conduta de cara foi tirar todos os fellows, a gente parou de fazer endoscopia. As endoscopias que estavam sendo feitas em caráter de urgência e emergência passaram a ser feitas apenas pelo médico assistente. Até porque a gente sabe, né, das discussões do risco de exposição durante esses procedimentos. Isso variou de uma divisão para outra. Por exemplo, o pessoal que faz especialidade em anestesia e anestésio continuou indo para o centro cirúrgico normalmente, porque esse é basicamente o aprendizado, o ensino deles. Ficou mais difícil frequentar a clínica e o ambulatório, e isso também tem um pouco a ver com como se organiza as atividades ambulatoriais aqui. Acho que diferente do Brasil, onde em todo ambulatório tem residente, em todo, né, a gente é uma parte fundamental da organização dos ambulatórios. Aqui, os ambulatórios eles são organizados por médico assistente, e aí o que aconteceu foi que, como a gente tem um número limitado de gentes dentro da área da clínica, da gastro, só um residente, um fellow, está podendo ir por vez no ambulatório, então acabou que tem dias que, por exemplo, eu não posso ir para o ambulatório porque não tem espaço físico para comportar uma pessoa a mais. E teve um inevitável atraso de pesquisa clínica, então a pesquisa fechou em março, acho que na segunda semana de março, fomos proibidos de recrutar paciente para qualquer tipo de pesquisa clínica. A torre de pesquisa básica foi fechada, até porque os equipamentos de proteção individual da pesquisa básica foram todos desviados para o cuidado clínico, então eles não tinham mais EPI para fazer experimento, não poderiam fazer experimento. E agora, em julho, que começou a reabertura, um pouquinho antes, agora nesse mês de julho. Mas voltando para o fellowship, para a gente meio que ir encerrando, o que eu achei muito positivo e o que eu acho que eu quero incorporar para a minha prática quando eu voltar para o Brasil. Esse foco em atualidade, em discussão de artigo, por exemplo, quando a gente tem as nossas reuniões, né, a gente tem um período de aprendizado, vamos dizer, um período formal de ensino durante a semana, que tipicamente são as quartas-feiras de manhã. Então, nesse período de ensino, são 3 horas de reunião, 2 horas são 2 períodos de 1 hora são aulas dadas por assistentes, e um período de 1 hora são discussões de artigos lideradas pelos fellows. Então, 2 ou 3 artigos são apresentados e discutidos. É claro que é muito mais fácil fazer isso na gringa do que fazer isso no Brasil, porque o artigo científicos vem na língua inglesa e muitas vezes nem sempre o residente que está no Brasil está disposto ou vai ter esse interesse de fazer a leitura de um artigo em outra língua. O que eu acho legal daqui, que foi uma coisa um pouco diferente, tem um vínculo mandatório de um assistente com o estagiário. Lógico que eu tive vínculos excelentes no Brasil,
Mas aqui é como se fosse um assignment do assistente, né? Eu, por exemplo, estou conectada ao meu supervisor e ele é a pessoa que também responde pelo meu desempenho, né? Então, o fato de desvincularem o sucesso, vamos dizer, do estagiário a um assistente específico, empurra que esse assistente específico realmente zele muito para garantir que aquele estagiário específico vai se destacar. E eu acho que cria até uma competição um pouco positiva, porque os assistentes, eles querem que o trainee deles, né, que o fellow deles apareça, se destaque. Então, eles acabam dando essa atenção especial. E esse vínculo, ele é feito a partir do segundo ano aqui, então é meio que uma escolha, mas tem, lógico, várias outras coisas que interferem nesse processo, por exemplo, qual é a área de interesse específica desse fellow, e se aquele assistente específico já está, vamos dizer, vinculado a outros fellows. E as reuniões de progresso. Então, as reuniões de progresso, elas acontecem a cada 6 meses, e elas acabam meio que te mantendo na linha, porque nessa reunião de progresso, que é um processo bem informal, eles fazem assim, né, como se fosse uma coisa super importante, super séria, que a gente tem que apresentar o que a gente fez nesses últimos 6 meses, quais foram os resultados disso, e o que a gente quer fazer para os próximos 6. E aí, na próxima reunião, eles vão te cobrar com afinco que você tenha cumprido os objetivos dos últimos 6 meses. E a outra coisa que eu acho que acontece bastante aqui é uma discussão de carreira. E, de uma certa forma, o seu treinamento ele pode ser um pouco adaptado para qual o seu objetivo de carreira. Por exemplo, embora, em teoria, eu teria que fazer um treinamento mandatório em gastro geral aqui e teria que ter feito o que eles chamam de ambulatório de continuidade no segundo ano, eu falei, na época, para o meu diretor de treinamento que eu não queria fazer, porque eu já tinha feito isso por 2 anos e eu achava que eu já tinha uma experiência suficiente. Então, o que eu achava mais proveitoso, em vez de ficar vendo, né, essa continuidade da gastro geral, eu queria tirar proveito de todos esses super especialistas que tem aqui e frequentar clínicas. Então, assim, eles primeiro ponderaram um pouco esse meu pedido, mas depois passaram por uma reunião, por outra reunião e decidiram aprovar. E eles criaram um programinha que eu preciso cumprir, porque eles ainda querem garantir que eu estou fazendo alguma coisa, que eu estou indo no ambulatório de especialidades, mas eles aprovaram e aí eu estou cumprindo dentro desse calendário. E, em conclusão, o que eu tinha para falar sobre o Fellow para vocês era que, sim, é uma realidade muito possível. Eu acho que muitas vezes tem um monte de gente para jogar balde de água fria, para dizer que, olha, se você não publicou, você não consegue em tal lugar. Ou se você é um pouco mais velho, tem mais tempo de formado, enfim. Não acreditem nessas coisas, nessa questão da água fria. Dá para vir e o treinamento pode ser muito proveitoso. Mas, como eu falei, como eu ponderei em alguns pontos, não necessariamente é a melhor escolha, dependendo do seu objetivo ou da sua subespecialidade. Então, vale ler qual é a informação que está disponível e vale conversar com quem está fora para ver quais são as impressões. Para quem quer imigrar, é sim uma possível porta de imigração, e é uma realidade de mudança, como eu mostrei para vocês, né, por toda essa questão de ter um objetivo no cidadão canadense, de ter uma meta de autossuficiência, é uma realidade de mudança, né, tem muita gente caçando fellow no exterior, e aí, cada vez, com isso, a proporção de gente que acaba tendo essa possibilidade de migrar cai um pouco, mas parece que a epidemia teve pouca ou nenhuma interferência sobre isso. Então, esse é o meu e-mail para quem quiser fazer algum contato comigo, natashassandy@gmail.com. E aqui uma fotinho das pessoas que eu tenho a agradecer, né, nessa longa jornada. Então, aqui tem a família da gastropediatria da Unicamp, na formatura, junto com as minhas, com as minhas colegas residentes, que foram um time sensacional. E, como eu sei que a doutora Ângela adora uma frase, uma citação, eu coloquei essa, que é da Billie Jean King, uma tenista famosa, que pressão é um privilégio, né? Por que ela dizia isso? Porque você não pressiona se você não acha que vai sair um desfecho legal daquilo, né? E também interessa muito da forma que a gente lidar com aquela pressão. Então, se
É uma grande pressão estar fazendo um fellow no exterior, mas, assim, o saldo que vem disso, eu acho que é muito positivo. E era isso que eu tinha para falar. Por último, eu vou deixar só uma propaganda aqui. Então, eu e o meu colega, o Lucas Alvarenga, a gente começou um Journal Club, e principalmente para colegas gastropediatras ou para pediatras que têm interesse na área. A gente faz discussões de artigos científicos, né? Como eu falei, eu adquiri uma paixão sobre isso. E a próxima reunião é nesse sábado, às 10 da manhã, horário de Brasília. Muito obrigada, Natasha. Tenho certeza que foi muito esclarecedor. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar ali no chat, né? E se alguém quiser fazer algum comentário, enquanto a gente não tem nenhuma pergunta no chat, eu gostaria de fazer uma pergunta aproveitando, né? Eu acho que você foi muito clara na sua apresentação e você sempre deixa claro que você não gostaria de imigrar, né? Você realmente nunca teve essa intenção, sua intenção é sempre voltar. E eu posso citar dois colegas que eu acompanhei que tinham essa vontade, né? E um deles ficou trabalhando daquele jeito vinculado ao serviço, né? Ele está super feliz lá, adora e tudo mais, mas eu sempre fico pensando, né? Se o serviço mandar ele embora, ele tem que ir embora. Se acontecer alguma coisa, né? E tem uma outra colega que ela conseguiu uma posição que para mim fica um pouquinho difícil, é isso que eu queria te perguntar. Que parece que para mim que ela atua mais como uma agente de saúde, porque ela visita as casas e ela está vinculada sempre ao médico. E eu entendo assim que ela faz uma função que aqui lá não tem esse nome, mas aqui seria muito mais como agente de saúde, não necessariamente como médico. Isso também pode acontecer, Natasha, porque é difícil atuar como médico mesmo sem estar vinculado a nada, né? Sim, tem o que eles chamam de physician assistant aqui, que é uma posição bastante parecida com a nurse practitioner, né? Mas a nurse É practitioner... exatamente isso que ela é. Ela é isso aí, que eu tinha esquecido o nome. É isso. Isso, então, o physician assistant, ele é um assistente de médico mesmo, né? E ele sempre responde a um colega médico, então vai ter um colega como se fosse assinando as ações, as decisões. O physician assistant pode fazer cursos e pode ter licenças para fazer prescrição, e ele avalia paciente, entendeu? É como se for, quase como se fosse um técnico médico, né? Existe um curso específico para se tornar um physician assistant aqui, e via de regra, eles costumam aceitar gente que tem um background médico, porque eles sabem que essa pessoa vai ser uma pessoa que vai, inclusive, ser um pouco mais hábil em tomar as condutas independentes, entendeu? Então, facilita o serviço do colega que está trabalhando vinculado ao physician assistant. O salário é muito mais baixo, porque acaba sendo como se fosse essa posição meio técnica. A gente tem physician assistant também no hospital, trabalhando, da mesma forma que a gente tem a nurse practitioner, né? Então, para quem não sabe, a nurse practitioner é uma enfermeira, ela fez faculdade de enfermagem, ela fez uma subespecialização, então ela também tem poder de prescrever. Inclusive, a nurse practitioner, eles podem ter licença para prescrever opioide, por exemplo, eles são realmente, assim, pessoas muito valiosas no dia a dia e que ajudam e facilitam muito. Já conversei com o physician assistant, fazendo interconsulta, que eu não tinha nenhuma ideia de que não era um médico, entendeu? E que, porque a pessoa realmente, dentro daquele nicho, aprende muito as sutilezas, né? É um super especialista. Às vezes o physician assistant dentro da oncologia pediátrica, por exemplo, sabe horrores sobre quimioterapia, sobre os cuidados, sobre o que tem que olhar, mas se sai daquele mundinho, daquela em que ele se especializou, physician assistant, acaba não conseguindo, vamos dizer assim, manejar de forma independente. Quando ela falou physician assistant, eu perguntei o que era, e ela me colocou que era uma coisa mais técnica mesmo, né? Diferente de ser médico, né? Não é, a gente vai pensar no médico assistente, mas não é, né? É um assistente Não. de médico, né? É outra coisa, né? De médico, exatamente. Não, o médico assistente aqui, ele é chamado de staff, né? E o physician assistant é o assistente de médico. Sim.
Bom, deixa eu só fazer um comentário aqui com a Natasha. Eu acho que já são outras gerações. Eu estou vendo aqui o André, aqui a gente tinha mais dificuldade de ir na época, o mundo mudou e vocês estão com muito mais oportunidade, e com a internet ficou muito mais fácil, tá? Então, eu acho assim que essa experiência que você está tendo é ímpar e que todos deveriam ter, nem que não fosse como tanto tempo, mas por um tempo menor, seria interessante para todos nós em qualquer faixa etária. Mas depois a gente vai ficando velho, a gente não vai diminuindo a vontade de ir ou de ter qualquer aí mudança, mas é sempre válida para todo mundo. Uma das preocupações que eu tenho é que as nossas pessoas mais importantes acabam saindo daqui, acabam migrando e imigrando, e a gente acaba ficando sem essas pessoas. Então, nós, como brasileiros, temos que manter esse pessoal bom, temos que trazer você de volta, o marido de volta, não podemos exportar tanto talento, temos que trazer os talentos de volta para cá. Mas parabéns, assim, você juntou todas as dificuldades, que não são fáceis. Eu tenho um filho que morou fora também, ele fala, mãe, eu nunca seria americano, ele morou nos Estados Unidos, mas hoje em dia ele fala, tem morre de vontade de voltar também, é sempre um jogo dúbio o que fazer por causa das dificuldades. E 3 coisas que eu acho que você mostrou que são interessantes e que talvez a gente possa jogar aqui para o nosso dia a dia. É uma coisa que eu achei muito interessante, acho que até as especialidades às vezes tem um pouco, mas a gente com um aluno que o residente tem menos, é o vínculo, tá? E essa necessidade de progressão. Com o aluno a gente até faz aí algumas coisas de avaliação, alguma coisa, mas assim, com o residente, esse vínculo e o que eles precisam mostrar em 6 meses e os próximos 6 meses que serão feitos. Então, isso eu acho que é uma ideia boa, principalmente para as especialidades, mas para o residente da pediatria geral, eu acho que também é fundamental. E aí, focando um pouco no objetivo da carreira, que eu acho que você colocou que eu acho bastante importante. Então, parabéns, boa sorte para você, mas volta, tá? Não fica aí, não. Obrigada, doutora Mariana. Eu volto com certeza, estou contando os meses. Bom, só tem parabenização para você aqui no chat, mas tenho certeza que os alunos que precisarem, você colocou seu e-mail, eles vão acabar entrando em contato com você, aqueles que têm interesse em sair do país ou fazer algum estágio ou fellow no exterior também. Perfeito, coloquei, estou mesmo à disposição para quem quiser me mandar e-mail, pode deixar que eu prometo que eu respondo. Bom, então, tchau, pessoal, muito obrigado. E lembrando que essa aula da Nath vai ficar no site, se alguém quiser depois rever ou quiser indicar para alguém, vai ficar no site lá, Departamento de Pediatria, assim como as outras palestras.